No coração de Lisboa, sob o sol implacável de um verão que parecia eterno, João apertou o gatilho de sua própria ruína. O beijo roubado na Praça do Rossio, capturado por uma câmara indiscreta, espalhou-se como fogo pelas redes sociais, destruindo em horas o castelo de mentiras que ele construíra por anos. Sua família, pilares conservadores da sociedade portuguesa, virou as costas, deixando-o sozinho com o eco de palavras cortantes que ainda sangravam em sua alma. João acordou naquela manhã com o peito apertado, como se o ar de sua pequena casa em Alfama tivesse se tornado rarefeito. Ele havia passado a noite em claro, revivendo o momento em que seus lábios tocaram os de Miguel, seu colega de universidade, em um impulso que ignorou todos os riscos. Agora, o vídeo circulava, e as mensagens chegavam como flechas: traidor, aberração, você envergonha a família. Seu pai, um homem rígido moldado pela tradição católica, ligou primeiro. Você não é mais meu filho, disse ele, a voz tremendo de raiva e decepção. João tentou explicar, mas as palavras se perderam no vazio da linha cortada. Caminhando pelas ruas íngremes de Lisboa, João sentia os olhares dos vizinhos como punhais. A cidade, que sempre fora seu refúgio com seus azulejos coloridos e o som distante do fado, agora parecia um labirinto hostil. Ele precisava encontrar Miguel, o único que poderia entender sua dor. Eles se conheceram na Universidade de Lisboa, em uma aula de literatura portuguesa, onde discussões sobre Fernando Pessoa os aproximaram. Miguel, com seus olhos castanhos profundos e um sorriso que iluminava salas inteiras, era o oposto de João, aberto, confiante, assumidamente gay. João, por outro lado, vivia uma dupla vida, escondendo sua orientação atrás de uma fachada de heterossexualidade para agradar a família. Ao chegar ao apartamento de Miguel no Bairro Alto, João bateu na porta com urgência. Miguel abriu, o rosto marcado por preocupação. João, eu vi o vídeo. Como você está? Ele puxou João para dentro, abraçando-o com força. Eu sinto muito. Eu não devia ter-te beijado ali, em público. João se afastou, os olhos cheios de lágrimas. Não é culpa sua. Eu quis aquilo tanto quanto você. Mas agora... Minha família me renegou. Meu pai disse que eu sou uma vergonha. Miguel sentou ao seu lado no sofá desgastado, segurando sua mão. Vamos enfrentar isso juntos. Eu te amo, João. Não vou te deixar sozinho. Mas o amor, naquele momento, parecia uma ilusão frágil. João pensava em sua mãe, que sempre o defendera em silêncio, mas agora calava-se sob o peso das expectativas sociais. Ela enviara uma mensagem: pense no que você fez à nossa reputação. Como vou olhar para as vizinhas na igreja. A pressão familiar era como uma corrente que o puxava de volta ao armário, onde a segurança era ilusória, mas a dor era menor. João questionava se valia a pena lutar por um amor que custava tudo. Naquela tarde, eles caminharam pelo Tejo, o rio que cortava a cidade como uma veia pulsante. Miguel falava de planos futuros, de talvez fugir para o Porto, onde a sociedade era um pouco mais aberta. Mas João via apenas obstáculos: o desemprego que o aguardava se sua orientação se tornasse pública, os amigos que já começavam a se distanciar. E se eu me arrependo? Perguntou João, parando à beira do rio. Miguel virou-se para ele, sério. Arrependimento é para quem não vive. Você merece ser feliz, João. A noite caiu, e João voltou para casa sozinho, o apartamento vazio e com sua solidão. Ele ligou para sua irmã, Ana, a única que poderia interceder. João, o pai está furioso. Ele diz que você trouxe desonra para o nome da família. Mas eu te apoio, em silêncio. Suas palavras eram um bálsamo, mas insuficientes. João deitou na cama, pensando nas escolhas que o levaram ali. O beijo fora um ato de liberdade, mas o preço era alto. Ele adormeceu com o celular na mão, esperando uma mensagem que nunca veio. No dia seguinte, o confronto inevitável aconteceu. Seu pai marcou uma reunião familiar na casa ancestral em Sintra, rodeada por florestas místicas que pareciam julgar seus pecados. João chegou tremendo, Miguel ao seu lado por insistência. Eu vou com você, dissera Miguel. Não vou te deixar enfrentar isso sozinho. A família estava reunida na sala antiga, com retratos de antepassados católicos observando. O pai, sentado à cabeceira, olhou para eles com desprezo. Você trouxe esse homem para cá.
Isso é uma afronta. João respirou fundo. Pai, eu amo Miguel. Isso não muda quem eu sou. As palavras saíram como um sussurro, mas ecoaram como um grito. A mãe chorava em silêncio, enquanto Ana tentava mediar. Pai, os tempos mudaram. A sociedade em Portugal está evoluindo. Mas o pai rebateu, evoluindo para o quê? Para a destruição da família tradicional. Você escolhe, João, ele ou nós. O ultimato era claro, uma faca no coração. Miguel segurou a mão de João, um gesto de apoio que só inflamou mais a raiva. Saia da minha casa, gritou o pai para Miguel. João sentiu o mundo desabar. Ele poderia ceder, negar tudo, voltar ao armário. Mas olhando para Miguel, viu não só um amante, mas uma âncora. Eu escolho ele, disse João, a voz firme pela primeira vez. Saíram dali, deixando para trás laços de sangue que pareciam inquebráveis. A decisão trouxe uma liberdade amarga. João perdeu o apoio financeiro da família, forçando-o a procurar emprego em bares noturnos de Lisboa, onde olhares curiosos o seguiam. Miguel o ajudava como podia, mas a tensão crescia. E se isso for um erro, João questionava à noite. Miguel respondia com beijos suaves, mas a dúvida persistia. Semanas se passaram, e a sociedade portuguesa, ainda marcada por conservadorismo em algumas camadas, não facilitava. Amigos da universidade se afastaram, murmurando sobre escolhas erradas. João sentia o peso da discriminação, mas também via lampejos de esperança, casais gays caminhando de mãos dadas no chiado, leis progressistas que protegiam direitos LGBTQ+. Portugal mudou desde o casamento igualitário em 2010, Miguel lembrava. Mas para João, a mudança pessoal era mais lenta. Um dia, uma ligação inesperada de Ana, mãe está doente. Ela quer te ver. João hesitou. Ir significava enfrentar o pai novamente. Miguel o incentivou, vá. Família é complicada, mas o amor persiste. No hospital em Lisboa, João encontrou a mãe frágil, os olhos cheios de arrependimento. Filho, eu errei. O amor não tem rótulos. As palavras foram um raio de luz, mas o pai permanecia distante. Aquela visita marcou o início de uma rachadura na muralha familiar. João começou a reconstruir, tijolo por tijolo, enquanto Miguel o apoiava. Mas o caminho era árduo, cheio de noites insones e decisões difíceis. Ele percebia que o amor exigia sacrifícios, e cada escolha tinha um preço. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções para João. Ele e Miguel mudaram para um pequeno apartamento no Príncipe Real, bairro conhecido por sua vibrante comunidade gay. Ali, entre cafés charmosos e galerias de arte, eles tentavam construir uma vida nova. Mas as sombras do passado não desapareciam facilmente. João trabalhava como barista durante o dia, servindo cafés a turistas que ignoravam sua luta interna, e à noite estudava para concluir a universidade, sonhando com um futuro como professor de literatura. Miguel, por sua vez, era o pilar de estabilidade. Formado em design gráfico, ele conseguia freelances que sustentavam o casal. Nós vamos superar isso, dizia ele, cozinhando pratos tradicionais como bacalhau à Brás para animar João. Mas por trás do otimismo, Miguel carregava suas próprias inseguranças. Ele crescera em uma família mais liberal no Porto, mas sabia o quão frágil era o equilíbrio social em Portugal. Às vezes, sinto que estou te arrastando para o abismo, confessou uma noite, enquanto bebiam vinho do Douro no balcão. João negava, mas no fundo questionava. Uma traição inesperada veio de um amigo em comum, Pedro, que espalhou rumores na universidade sobre o escândalo de João. Ele está usando Miguel para se rebelar contra a família, diziam os boatos. Isso abalou João, que confrontou Pedro em uma cafeteria lotada. Por quê? Éramos amigos. Pedro respondeu com frieza, amigos não mentem sobre quem são. Você nos enganou. A discussão escalou, e João saiu dali com o orgulho ferido, mas uma determinação crescente. A pressão social se intensificava. Em uma manifestação pelo orgulho LGBTQ+, em Lisboa, João e Miguel marcharam de mãos dadas, sentindo o pulso da comunidade. Bandeiras arco-íris tremulavam, e discursos inflamados ecoavam contra a discriminação persistente. Mas ao voltar para casa, João recebeu uma carta anônima, volte para o armário ou sofra as consequências.
O medo se instalou, e ele debateu com Miguel sobre denunciar à polícia. É só intimidação, disse Miguel. Mas mostra que a sociedade ainda tem veneno. Internamente, João lutava com Mauta Nocé. Sua educação católica o fazia questionar se seu amor era pecaminoso. Ele visitava igrejas antigas, como a sé de Lisboa, buscando respostas em silêncio. Deus me ama assim? Perguntava-se. Miguel, ateu convicto, tentava dissuadi-lo. A moral vem de dentro, não de dogmas. Essas discussões aprofundavam sua conexão, mas também criavam fissuras. Uma reviravolta veio quando o pai de João apareceu no apartamento, inesperadamente. Preciso falar com você, disse ele, o rosto envelhecido pela preocupação. Sentados na cozinha apertada, o pai confessou: sua mãe melhorou, mas ela me fez ver que eu errei. Mas ainda não aceito isso. João sentiu uma mistura de raiva e esperança. Então por que veio? O pai respondeu: para te dar uma chance. Deixe esse homem, volte para casa, e tudo será perdoado. Era um ultimato disfarçado de misericórdia. Miguel, ouvindo da sala, interveio: Senhor, o amor de João por mim não é uma escolha que se apaga. O pai olhou para ele com desprezo: você destruiu minha família. A tensão explodiu, e João escolheu novamente: pai, se não aceita quem eu sou, então vá embora. O pai saiu, deixando João abalado. Fiz o certo? Perguntou a Miguel. Sim, mas dói. A consequência foi o isolamento total da família. Ana tentava ponte, mas o pai a proibia. João mergulhou no trabalho, ignorando a saúde mental. Ele começou a ter ataques de ansiedade, revivendo o beijo que mudara tudo. Miguel o levava à terapia, onde um psicólogo gay o ajudava a navegar os conflitos internos. Sua identidade é válida, dizia o terapeuta. Mas as perdas exigem luto. Em meio ao caos, um momento de ternura, Miguel pediu João em namoro oficial, com um anel simples comprado em uma feira de artesanato. Quero passar a vida contigo, disse ele sob as luzes do mirador da Senhora do Monte. João aceitou, lágrimas nos olhos. Mas a felicidade era efêmera. Um acidente de carro envolvendo Miguel, causado por um motorista distraído, deixou-o hospitalizado com fraturas. João correu para o hospital, o coração acelerado. Vendo Miguel na cama, vulnerável, ele percebeu a profundidade de seu amor. Não me deixes, sussurrou. Miguel sorriu fraco: nunca. Mas o incidente trouxe à tona medos profundos. E se perdessem um ao outro? A sociedade os via como anormais, e em momentos de crise, isso pesava. Recuperado, Miguel voltou ao trabalho, mas mudou. Ele se tornara mais protetor, quase possessivo. Não saia sozinho à noite, dizia. João via isso como amor, mas também como prisão. Uma discussão surgiu quando João quis visitar a mãe secretamente. É perigoso, eles te manipularão, argumentou Miguel. João rebateu: é minha família. A briga deixou marcas, e pela primeira vez, João questionou se o relacionamento valia o isolamento. A sociedade portuguesa, com suas contradições, progressista em leis, mas conservadora em corações, amplificava os conflitos. Notícias de ataques homofóbicos em Braga chegavam, lembrando-os da fragilidade. João se engajou em um grupo de apoio LGBTQ+, encontrando solidariedade. Ali, ouvia histórias semelhantes, famílias divididas, amores perdidos. A luta é diária, dizia um membro. Mas uma traição veio de dentro. Miguel, estressado com as finanças, começou a trabalhar horas extras, distanciando-se. João descobriu mensagens em seu telefone com um ex-namorado, flertes inocentes, mas suficientes para acender ciúmes. O que é isso? Confrontou. Miguel admitiu: estou sobrecarregado. Sinto falta de liberdade. As palavras feriram como lâminas. João sentiu o chão sumir. Era isso o preço do amor? Eles conversaram por horas, reconectando-se. Eu te escolhi, e escolheria de novo, disse Miguel. Mas a semente da dúvida foi plantada. João refletia sobre as escolhas: família versus amor, sociedade versus autenticidade. Cada decisão era uma troca, e o equilíbrio parecia impossível. O relacionamento de João e Miguel entrou em uma fase de instabilidade,
como as ondas do Atlântico batendo nas praias de Cascais. João, agora formado, conseguira um emprego como professor assistente em uma escola secundária em Lisboa. Mas o ambiente educacional, ainda impregnado de valores tradicionais, o forçava a esconder sua orientação. Não posso arriscar, confidenciava a Miguel. Pais conservadores poderiam reclamar. Miguel, recuperado do acidente, mergulhava no design, criando campanhas para direitos LGBTQ+. Seu ativismo o levava a eventos, onde conhecia pessoas novas. João sentia ciúmes, mas tentava reprimir. Uma noite, após um jantar com amigos no Time Out Market, Miguel chegou tarde. Onde você estava? Perguntou João. Em uma reunião. Nada demais. Mas o tom evasivo alimentava suspeitas. A família de João reapareceu através de Ana, que marcou um encontro secreto em um café em Belém. Pai está amolecendo, disse ela. Mãe o convenceu a te dar uma chance, mas sem Miguel. João sentiu o conflito interno, a saudade da família versus a lealdade ao amor. Não posso abandoná-lo, respondeu. Ana insistiu, pense no futuro. Herança, apoio. Sozinho, você luta. As palavras ecoavam malta moral, era egoísmo escolher o amor sobre a família. De volta ao apartamento, João contou a Miguel. Eles querem-me de volta, mas sem você. Miguel reagiu com raiva, é manipulação. Eles te usam para controlar. A discussão escalou, revelando ressentimentos. Às vezes, sinto que sou o vilão da sua história, disse Miguel. João rebateu, você é minha força, mas a família é sangue. Eles dormiram separados pela primeira vez. No dia seguinte, uma oportunidade surgiu, um convite para João lecionar em uma universidade no Algarve, longe de Lisboa. É uma chance de recomeço, pensou. Mas significava separar-se de Miguel temporariamente. Vá, incentivou Miguel, mascarando a dor. Eu te apoio. Mas no fundo, ambos sabiam que a distância testaria o relacionamento. João aceitou, mudando para Faro. A região sul, com suas praias douradas e turismo vibrante, oferecia anonimato. Ali, ele explorava sua identidade livremente, participando de eventos locais LGBTQ+. Mas a solidão batia forte. Ligava para Miguel diariamente, mas as conversas tornavam-se mecânicas. Sinto sua falta, dizia João. Eu também, respondia Miguel, mas com menos entusiasmo. Uma traição veio à tona quando João visitou Lisboa inesperadamente. Encontrou Miguel em um bar gay com outro homem, rindo intimamente. O coração de João parou. Confrontando, Miguel admitiu, foi só um flerte. Estou sozinho aqui. João sentiu o mundo desabar, depois de tudo que sacrifiquei. Miguel chorou, eu errei, mas você me deixou aqui lidando com tudo. A briga foi intensa, cheia de acusações. Você me traiu, gritou João. E você traiu nossa promessa ao considerar voltar para a família, rebateu Miguel. Eles se separaram naquela noite, João voltando para Faro com o coração partido. A dor era física, como se parte dele fosse arrancada. Sozinho, João refletia sobre as escolhas erradas. O amor exigia confiança, mas a pressão externa a erodia. Ele procurou terapia novamente, onde o psicólogo questionava, o que você valoriza mais, aceitação externa ou interna? João lutava com isso, visitando igrejas no Algarve, buscando paz. Ana ligou, pai quer te ver. Sem condições. João hesitou, mas foi. Em Sintra, o reencontro foi emocionante. O pai, envelhecido, abraçou-o, errei, filho. O amor é amor. Mas ao mencionar Miguel, o pai franziu, isso é fase. João defendeu, não é fase. É quem eu sou. O pai cedeu parcialmente, dê tempo. De volta a Faro, João recebeu uma mensagem de Miguel, preciso de espaço. O silêncio seguiu, dias virando semanas. João mergulhou no trabalho, ensinando literatura com paixão, inspirando alunos. Um deles, um jovem gay lutando com a identidade, confidenciou, você me dá esperança. Isso o fez ver o impacto de sua jornada. Mas a sociedade golpeava novamente.
Um artigo no jornal local expôs professores com estilos de vida controversos, citando João indiretamente. Pais reclamaram, e a universidade o pressionou, mantenha a discrição. João debateu renunciar, mas decidiu lutar, minha vida pessoal não afeta meu ensino. O apoio de colegas progressistas o salvou, mas o stress crescia. Miguel reapareceu em Faro, surpreendendo João. Eu errei. Quero consertar. Eles conversaram na praia, ondas como testemunhas. A traição dói, disse João. Miguel admitiu, fui fraco. Mas você é a minha força. Eles se reconciliaram, mas com cicatrizes. Vamos devagar, concordaram. A volta a Lisboa foi tensa. A família, agora mais aberta, convidou-os para jantar. O pai, relutante, apertou a mão de Miguel, se ele te faz feliz. Era um progresso, mas frágil. João via as trocas, perda de inocência por autenticidade. Mas uma nova crise. Miguel recebeu a oferta de emprego em Berlim. É uma oportunidade, disse. João sentiu pânico, e nós? Miguel, venha comigo. Mas João amava Portugal, sua carreira. A decisão pendia, testando o amor novamente. A oferta de Miguel para Berlim pairava como uma nuvem sobre o relacionamento. João, de volta ao apartamento em Lisboa, debatia internamente. Portugal é minha raiz, pensava. Mas Miguel é meu futuro. Ele caminhava pelo castelo de São Jorge, olhando a cidade abaixo, simbolizando suas alturas e abismos. Miguel pressionava gentilmente, Berlim é mais aberta. Sem julgamentos constantes. João via apelo, mas temia o desconhecido. E minha família? Estou reconstruindo laços. O pai, agora mais tolerante, ligava semanalmente. Filho, siga seu coração, aconselhava, ironicamente. Uma traição familiar veio quando Ana revelou, pai ainda espera que você mude. Isso abalou João, ele finge aceitação. Confrontando o pai, ele ouviu, eu aceito você, mas rezo para que encontre o caminho certo. A decepção foi profunda, reforçando que a aceitação era condicional. Miguel, vendo a dor, sugeriu terapia de casal. Em sessões, eles exploravam danos, traições, pressões. O terapeuta notava, vocês trocam segurança por amor, mas precisam de equilíbrio. Isso ajudou, mas a decisão sobre Berlim urgia. João decidiu ir, sacrificando carreira. Por nós, disse. Mas no aeroporto, dúvidas assaltaram. E se eu me arrepender? Miguel tranquilizava, voltamos se não der certo. Em Berlim, a cidade pulsava com liberdade. Bairros como Kreuzberg os acolhiam, casais gays abertos. Miguel florescia no novo emprego, mas João lutava com o idioma, desempregado inicialmente. Sinto falta de ensinar, confessava. Miguel, dê tempo. A solidão crescia. João se engajava na comunidade portuguesa expatriada, mas sentia deslocamento. Uma noite, discutiram, você me trouxe aqui e agora brilha enquanto eu apago. Miguel rebateu, eu sacrifiquei por você antes. A briga revelou ressentimentos acumulados. Uma oportunidade para João, lecionar português em uma escola local. Ele aceitou, encontrando propósito. Mas Miguel, estressado, começou a sair mais, reencontrando o ex de Lisboa. João descobriu, de novo. Miguel negou traição física, mas emocional, ele entende minha cultura. O confronto foi devastador. Você me trai novamente, gritou João. Miguel, estou perdido aqui também. Eles se separaram temporariamente, João ficando com amigos. Sozinho, João refletia sobre perdas, família, amigos, agora amor. Ele viajou de trem para Portugal, visitando Lisboa. A cidade o chamava de volta. Encontrando Ana, volte. Pai mudou de verdade. O pai, em reunião emocional, perdi você uma vez. Não quero perder de novo. Aceite Miguel, se ele te faz feliz. De volta a Berlim, João confrontou Miguel, escolha, eu ou o ex. Miguel escolheu João, cortando contato. Mas a confiança estava abalada. Quanto mais trocas podemos aguentar?
A sociedade alemã, mais inclusiva, ajudava, mas raízes portuguesas puxavam. João recebeu oferta de emprego em Lisboa, professor titular. Quero voltar, disse. Miguel hesitou. Meu carreira aqui. A decisão inversa, Miguel sacrificaria. Após debates, Miguel concordou, por você. Voltaram a Portugal, instalando-se no Porto para mudança. A cidade do Norte, com pontes simbólicas, representava reconexão. Mas desafios persistiam. No Porto, discriminação sutil em empregos. Miguel lutava para se reinserir. Sacrifiquei tudo, resmungava. João, como eu fiz por você. Uma crise final, o pai de João sofreu um infarto. No hospital, a família se uniu. Miguel esteve lá, apoiando. O pai, recuperando, apertou sua mão. Obrigado por cuidar do meu filho. Era aceitação genuína. Mas a saúde do pai revelou fragilidades. João questionava, valeu as perdas? Miguel, sim, porque nos tornamos mais fortes. No Porto, João e Miguel reconstruíam. João lecionava na universidade local, inspirando alunos com temas de identidade em literatura portuguesa. Miguel abriu uma agência de design, focando em campanhas sociais. A cidade, com seu Rio Douro e vinhos famosos, oferecia um ritmo mais calmo que Lisboa. Mas sombras persistiam. Um escândalo na mídia portuguesa sobre corrupção em direitos LGBTQ+ abalou a comunidade. Miguel se envolveu em protestos, expondo-os novamente. João temia, não quer mais exposição. Miguel, lutar é necessário. Internamente, João lidava com trauma acumulado. Sonhos com o beijo inicial o acordavam suando. Terapia ajudava, mas o custo emocional era alto. Perdi partes de mim, confidenciava. Uma visita surpresa do ex de Miguel, agora em Portugal, acendeu faíscas. Ele apareceu no escritório de Miguel, por negócios. João descobriu e confrontou, porquê? Miguel, foi profissional. Mas a dúvida retornou. A briga foi feroz, você sempre volta ao passado. Miguel rebateu, e você sempre duvida de mim. Eles consideraram separação, mas o amor prevaleceu. Vamos trabalhar nisso, concordaram. A família de João, agora unida, ajudava. O pai, pós-infarto, tornara-se aliado, participando de eventos familiares com Miguel. Eu estava errado, admitia. Mas sociedade ainda julgava, vizinhos no Porto murmuravam. João escreveu um livro anónimo sobre sua jornada, vendendo bem. Isso trouxe catarse, mas também exposição. Críticas conservadoras atacavam, propaganda gay. Mas apoio LGBTQ+ o fortaleceu. Miguel propôs casamento, agora legal em Portugal. Quer oficializar. João aceitou, planejando cerimônia simples na praia de Matosinhos. Mas na véspera, uma ligação. O pai hesitava em ir, sociedade. João, ou vem, ou perde-me de novo. O pai foi, marcando vitória. O casamento foi emocional, com amigos e família. Votos trocaram promessas de resiliência. Mas pós-lua de mel nas Açores, realidade bateu. Miguel recebeu oferta irresistível em Madrid. Outra mudança, questionou João. Miguel, é crescimento. João sentiu traição, sempre sacrifico. A discussão escalou para o ultimato, fique ou vá sozinho. Miguel escolheu ficar, mas ressentido. Perdi oportunidades por você. Meses depois, harmonia frágil. João percebia que o amor era batalha constante. Ele é minha força, mas a que custo? A vida casada no Porto trouxe estabilidade, mas com tensões subjacentes. João e Miguel navegavam rotinas, mas as cicatrizes das trocas passadas doíam. Um dia, Miguel confessou, sinto que perdi parte de mim ficando. João, eu também sacrifiquei. Isso levou a terapia novamente, onde aprenderam a equilibrar. A sociedade portuguesa evoluía, com mais visibilidade LGBTQ+, mas incidentes como vandalismo em um centro comunitário lembravam desafios. Miguel liderou uma campanha contra, unindo-os. João, promovido, influenciava alunos, promovendo tolerância. Um aluno veio alto,
inspirado por ele. Você salvou vidas, disse Miguel. Mas uma perda final. A mãe de João faleceu inesperadamente. No funeral, a família se uniu, Miguel ao lado. O pai, viúvo, encontrou consolo neles. Vocês são minha família agora. Após o luto, João refletiu sobre a jornada, do beijo soníquo à aceitação dura. Perdas, família, amigos, inocência, mas ganhos, autenticidade, amor profundo. Miguel, em uma noite estrelada na Ribeira, disse: depois de tudo, você é minha força. João respondeu: e você é minha. A história deles inspirava outros, mostrando que amor gay em Portugal exigia coragem, mas valia. Mas será que sacrificar tudo por amor é sempre a escolha certa, ou às vezes o egoísmo disfarçado de heroísmo?